Saudações, vigia das pessoas, estamos vendo Correio 7, revelação. No começo desse Correio 7, nós dissemos que este correio é a mensagem que Deus entregou a Jesus, e Jesus pegou, colocou num anjo, e o anjo veio e trouxe a João. Só que misteriosamente João foi levado para esse lugar que a gente chama de céu, porque ele viu, ou em visão ou pessoalmente, não sei, ele viu o trono de Deus, e ele viu alguém que parecia o Filho do Homem. Ele viu Jesus, e aí ele caiu. Ele não se ajoelhou sobre Jesus, ele caiu como morto, e Jesus falou: calma, João, está tudo bem, eu sou o Criador, sou o começo, o fim, eu sou tudo em todos. Eu tenho uma mensagem para você. Manda essa mensagem para as igrejas que estão na Ásia. E aí ele citou as 7 igrejas. Só que misteriosamente essas igrejas perduram até hoje. Existem os históricos que dizem que cada igreja significa um tempo na história da igreja na Terra. Eu concordo também com essa versão, mas isso não me impede de imaginar que essas características das 7 igrejas precisam estar dentro de nós hoje. Então nós precisamos ter essas 7 características. Hoje nós vamos ver quais são essas características. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu o achaste mentiroso, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Jesus faz um elogio aqui aos da igreja de Éfeso. Eu tenho uma queixa contra você. Você deixou a tua primeira caridade. Essa palavra caridade aqui significa amor. Você deixou o seu primeiro amor. Sabe aquele fervor de quando você se converteu? Agora eu estou sentindo que você está um pouco friozão. Você está um pouco mornão. Toma jeito, ele está falando aqui aos povos da igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Ora, você era tão fervoroso, homem, agora você vai parar? Vai esfriar? Não. Arrependa-te, converta-se de novo a mim, senão você vai perder o céu. É isso que Jesus está falando para a igreja de Éfeso, para nós, que quando nos convertemos eram fervorosos, agora não estamos nem aí para nada. Tanto faz a água correr para baixo como a água correr para cima. Mas eu tenho um elogio para te fazer aos povos da igreja de Éfeso, que abraça ele tem um elogio. Eu gosto em vocês, que vocês
aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quais eram as obras dos nicolaítas aqui? No outro vídeo que eu falei do Apocalipse, eu comentei sobre isso. Eram a idolatria, crenças gnósticas, autossuficiência, e isso desculpa, acabei de achar uma moeda de ouro ali. E eles, os povos da igreja de Éfeso, não davam moleza não. Eles não gostavam de heresias na igreja, sabe? Existem hoje muitas crenças nas igrejas evangélicas que não tem nada a ver com o cristianismo. A reforma veio em 1500 para tentar melhorar a igreja, mas a igreja melhorada, ela está quase pior do que a igreja renovada está quase pior do que a igreja da qual a igreja renovada saiu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora diz a todas, às 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. E aí ele mandou outra carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz Jesus, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu e ressuscitou. Eu sei as tuas obras, e tribulações, e pobrezas, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Traduzindo agora para o português moderno: eu conheço as tuas obras. Vocês dizem que são do novo Israel, mas não são. Vocês estão fazendo o jogo do inimigo. Vocês estão fazendo o jogo de Satanás. Tá meio escuro aqui. Não sei como é que eu poderia melhorar. Tá difícil. É que tá um dia meio sem sol. Tá uma manhã nublada. Eu queria que você tivesse uma bela paisagem enquanto eu vou falando. Mas não tem jeito. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lança alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. São 10 dias. Será que são 10 dias proféticos? 10 anos de perseguição que a igreja de Esmirna sofreu. Carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha,
a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão, aquele profeta de Deus que foi lá para amaldiçoar o povo de Deus. Ele foi seduzido pelo dinheiro e quando abriu a boca para amaldiçoar, saiu bênção. Mas depois ele falou: eu sei como é que você vai ganhar esse povo, Balaque. Como? Você vai fazer esse povo se prostituir. Jogue o encanto das suas mulheres sobre eles. Pega as suas jovens mais bonitas e chame os mancebos de lá. E aí a danura vai estar feita. E foi verdade. E o povo se perdeu porque enamorou-se com os povos lá de Balaão. E assim tens também os que seguem a doutrina de Nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca eu escreverei um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti: toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa mulher Jezabel aqui era a rainha do rei Acabe. Ela levou o rei a pecar extremamente. Segundo os historiadores, são uma das mulheres mais perversas da igreja, da história de Israel. E eles estavam em Tiatira acoitando as doutrinas de Jezabel. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que a adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, de outra carga vos não porei, mas os que tendes, retendo-o até que eu venha. Meus amigos, caiu peso sobre eles. E Jesus diz aqui: vocês estão seguindo as doutrinas de Jezabel, prostituindo-se e vivendo vida torta. Eu os abandonarei, e ao quem vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro,
como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei que tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Está vendo? Em cada igreja tem pessoas com as características que Jesus aprova, pessoas que viverão com Deus no céu. Por isso que ele diz: as perseguições virão sobre todas as tribos, sobre todas as igrejas, mas de cada uma eu recolherei um restolho, um resto, um broto, um renovo. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos que estão no céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. A porta está aberta. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem cristãos e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, está dizendo a Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa de vitória. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu de meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vai fazer aos povos de Filadélfia que se tornem colunas no novo templo de Deus, a nova cidade de Deus, a nova Jerusalém. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te. Oh, o solzinho tá saindo ali, ó, tá vendo? Ó?
Bem no cantinho ali, ó. Eu aconselho-te. Aí, tá vendo? Nascer do sol. Ele estava tímido até agora. Eu aconselho-te. Que de mim compres ouro puro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com lírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Essa repreensão para Laodiceia deve servir para todos, porque Laodiceia são todos os cristãos que vivem agora no século 21, no último século da história. Se, pois, zeloso, arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, sim, como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas de Deus. A mensagem, a revelação feita por João, ela é estonteante, porque mostra João subindo até o céu. Então, em visão, ele vê o anjo e ele vê o céu, ele vê o espaço, e Deus faz na pessoa de Jesus, faz uma comparação do que ele estava vendo com as 7 igrejas da terra na época, as 7 igrejas da Ásia. E aí Deus, na pessoa de Jesus, faz um resumo da espiritualidade das 7 igrejas da Ásia, e cada uma tem algo a ver conosco. A gente, se observar cada carta às 7 igrejas, a gente vai notar que temos alguma similaridade com cada uma dessas cartas. Essas cartas, tá certo, foram para eles, mas é mais certo dizer que nós teremos muito mais proveito dessa carta do que aquelas pessoas tiveram. Ou talvez não, ou talvez eles tiveram, porque eles achavam que Jesus viria naquela época. Então agora está muito mais certo do que Jesus virá. Afinal, passaram 20 séculos. E eu espero que do 21 não passe. Ora vem, Senhor Jesus. Quero estar de pé quando contemplar a nuvem de glória, quando contemplar aquele séquito sagrado, quando os nossos mortos ouvirão a sua voz dizendo: levanta-te, e nós seremos transformados em corpos incorruptíveis. Aí estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Não pouca, mas muita, muita paz.